João 6,66. E é um texto muito interessante, no Evangelho de João. Vamos ler? Apenas o versículo 66. Diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, com Jesus. Vamos orar? Senhor, nessa noite, meu Deus e meu Pai, grande e poderoso Senhor, estamos nós diante aqui da Tua palavra, Deus, com o coração temeroso ao Senhor. E se há algum irmão ou irmã, alguma pessoa nessa noite que não tem esse temor no coração, pelo Senhor, por Tua palavra, por Tua santidade, Deus, desenvolve e desperta isso no coração destas pessoas. Pai, no nome de Jesus, nós nos submetemos ao Senhor, à direção do Teu Santo Espírito. Que o Espírito do Senhor possa trazer clareza ao nosso entendimento para compreender a Tua palavra. Deus, nós nos submetemos ao Teu Espírito. E Pai, que a voz do Espírito Santo seja ouvida aqui. Que a voz do Senhor. Deus, nós rogamos a Ti, que o Senhor manifeste aos nossos corações nessa noite. E enche-nos de temor ao Senhor, enche-nos de reverência ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Preste atenção na palavra do Senhor. Nós vemos aqui um texto, do Evangelho de João, um pouco mais elaborado do que os outros mesmos textos correspondentes, como a multiplicação do pão, quando Jesus, a multiplicação do pão e dos peixes, no início do capítulo, quando Jesus anda por sobre o mar, e então Jesus chega aqui a um momento em que ele fala e ele dá algumas declarações. Jesus, ele tinha acabado, ele estava vindo de uma multiplicação de peixes, estava vindo de um milagre. Jesus estava vindo do momento que ele multiplica 5 pães, 2 peixes. Depois Jesus, ele anda sobre o mar, ele encontra com aquela situação muito singular que Jesus chama Pedro, E Pedro caminha sobre as águas. Uma experiência fantástica que um homem teve de andar sobre as águas. E então Jesus, ele vai pregar em Cafarnaum. Ele está ali na sinagoga, compartilhando da palavra de Deus. E ele começa a falar. E ele diz no versículo 48, do capítulo 6 do Evangelho de João, que ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida, que desceu do céu. E ele vai desenvolvendo a sua mensagem, a sua pregação. E ele começa a entrar em detalhes críticos. Ele começa a entrar em situações espirituais que o povo começa a não entender aquilo. Jesus, ele falava de algo espiritual, mas os judeus, as pessoas presentes, os seus discípulos, não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Por causa da carnalidade deles, por causa da incredulidade deles, por causa da limitação espiritual que eles tinham. E então, Jesus, ele fala que ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Antes disso, eles falam assim, mas nós comemos... Se você é o Filho de Deus, o enviado, o Messias, o que você vai fazer? O que você tem que fazer? Tem que fazer algo para nós acreditarmos. Porque os nossos pais comeram do maná no deserto. E aí, então, Jesus aproveita o gancho e entra com a expressão, eu sou o pão da vida, que desceu do céu. Que desceu do céu. E aquilo dá uma confusão completa na cabeça deles, de quem estava ouvindo. E para piorar as coisas, a gente já vai lá, Jesus, ele dá umas sentenças na sua mensagem, assim, bombásticas, completamente antidoutrinária aos conceitos judaicos, completamente. Mas o interessante é que
O próprio apóstolo Paulo, falando na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 14, diz que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas do Espírito de Deus são loucura para o homem natural, e ele não pode entendê-las, porque essas coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. Então é exatamente isso que estava acontecendo aqui em João, na parte B aqui do capítulo todo, do capítulo 6. Jesus está falando de coisas espirituais, mas os seus ouvintes não eram espirituais. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Elas não podem ser entendidas na carne, no homem natural, conforme o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14. E era isso que estava acontecendo ali, Jesus falando de algo espiritual, do alimento que ele é, do alimento que ele pode dar para todo ser humano, para saciar a fome do ser humano. E eles estavam entendendo que Jesus era o pão físico. Jesus estava falando, eu sou o pão que desceu do céu, ou seja, eu sou o alimento espiritual que Deus está dando a vocês. Eu sou a providência de Deus para a sua vida, a providência espiritual de Deus para você. É justamente isso que Jesus estava falando, só que eles entenderam tudo ao contrário. Eles estavam entendendo que o pão que Jesus estava oferecendo era a carne do próprio Jesus. Isso era abominação, gente, para o judeu. Abominação. E eles falaram assim, gente, como é que Jesus está falando aí que nós vamos comer a carne dele? E depois Jesus continua falando do 52 em diante, ele fala assim no 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, eu o ressuscitarei no último dia. 55, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Isso aqui não tem nada a ver com ceia do Senhor, nada a ver. Carne, pão, sangue, vinho, não. O que Jesus está falando aqui é, quem permanecer em mim, quem se saciar em mim, quem se alimentar de mim, eu ressuscitarei no último dia. Ressuscitarei para quê? Para a eternidade. O que Jesus estava pregando ali era a eternidade. O que Jesus estava pregando era, eu sou a solução para o seu problema. Eu sou a solução para a sua doença, a solução para a sua tristeza, a solução para o seu pecado, a solução para a sua angústia. Sou eu. Mas você tem que se alimentar de mim. Você tem que se alimentar. Eu sou o alimento que Deus enviou. Está aqui o alimento. Você tem que comer. Mas só que Jesus estava falando espiritualmente. Ele não estava falando que tinha que comer a carne, o sangue. E eles completamente cegos, o versículo 52 ele diz, como que este aí pode falar que nós temos que comer sua própria carne? Isso era abominação, irmãos. Abominação. E Jesus, ele quebra todas as regras da homilética, todas as regras do bem-estar. Jesus quebra todas as regras possíveis para comunicar uma verdade bíblica. Porque para Jesus não estava importando a forma. O que importava era a essência da mensagem de Jesus. Por isso que Jesus não pregava apenas em púlpitos, mas no campo, na floresta, no mar, em lagos, no monte, nos vales, na casa, em lugares públicos, em lugares privados. Porque o que importava era a essência da sua mensagem. E a essência da mensagem de Jesus aqui contradizia uma série de coisas, uma série de princípios legalistas da religião judaica. E Jesus simplesmente ele quebra essa estrutura legalista de que tem que, irmãos, tudo que tem que está sujeito a uma legalidade. E por vezes uma legalidade não bíblica, porque tem legalidades bíblicas. Por vezes legalidades carnais imposta por nós, homens, ao longo dos tempos. E Jesus fala assim, vocês precisam comer da minha carne, vocês precisam beber do meu sangue, vocês têm que se alimentar de mim, porque se não acontecer isso, eu não vou ressuscitar vocês no último dia. Mas se vocês fizerem isso, se eu for o alimento para a vida de vocês, eu os ressuscitarei no último dia.
Então nós vimos aqui os judeus. Eles não estavam entendendo a mensagem de Jesus. E os discípulos de Jesus? Jesus não tinha apenas os 12, mas tinham várias pessoas que o seguiam. Várias pessoas que tinham deixado suas profissões, seus lares, para seguir Jesus e andavam uma multidão atrás de Jesus. Não eram só os 12. Os 12 eram os mais chegados. Versículo 60, olha aí na sua Bíblia. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, que palavras? O que Jesus tem pregado até agora. Tem que comer da carne, tem que beber do sangue dele para ter a vida eterna. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Duro é esse discurso, quem pode ouvir? Quem falou isso? Os discípulos de Jesus, que já caminhavam com ele há algum tempo. E eles começaram então a murmurar. Jesus ali pregando, falando, e de repente Jesus vê que está uns cochichos. Eles estavam murmurando, falando assim: isso aí é pesado. Jesus está pegando pesado. A mensagem hoje está pesada, está densa. Eles estavam inconformados com o que Jesus tinha acabado de ensinar. Eles não podiam tocar sequer em sangue, irmãos. Não podiam tocar sequer em sangue. Só que eles estavam entendendo que eles tinham que beber, ingerir o sangue de Cristo. Era uma ofensa. E o que acontece aqui? Então, talvez ali naqueles cochichos, nos bastidores, que absurdo, Jesus falando uma coisa dessa, não é possível, mas o que é isso? Eles não estavam gostando da mensagem de Jesus, eles não estavam gostando do sermão do Senhor. Para além de não gostar, eles ficaram chateados com a mensagem. E olha só, eles pegam isso para eles e generaliza a coisa. Isso acontece demais conosco, né? Alguma coisa que acontece conosco ou contra nós, nós pegamos e generalizamos. Olha o que ele fala lá. Dura esse discurso, quem pode ouvir? Então, os discípulos de Jesus que falaram isso, que estavam ali, esse discurso era duro para eles, mas eles generalizaram. Gente, esse discurso é duro demais. Ninguém consegue ouvir isso aqui, não. Eles não estavam conseguindo. Mas eles falam assim: quem pode ouvir isso aqui? Ninguém dá conta disso, não. Ninguém suporta isso aqui. Um homem de bom senso, nenhum deles pode aceitar uma doutrina dessa, gente, que Jesus está falando aí. Ninguém, num bom senso, no seu estado perfeito, consegue se sujeitar a essa doutrina. De comer o sangue, de comer a carne e de beber, de ingerir o sangue de Jesus. Não apenas nós, mas ninguém. Quem pode ouvir? Eles generalizam aqui a sua insatisfação. A insatisfação com a mensagem era deles. Mas eles falam assim: gente, está todo mundo satisfeito. Está todo mundo satisfeito. Mas a insatisfação era deles. E eles respondem por todos. Quem pode ouvir? Quem vai dar conta disso aí? Por não suportarem ser instruídos dessa maneira que Jesus estava instruído aqui, eles se ofenderam. Quando ofensa nenhuma lhes foi feita, eles se ofenderam. Sabe por que não foi feita ofensa? Porque Jesus estava falando que não era a carne física dele e o sangue que tinha que beber. Se fosse, era uma ofensa. Mas o que Jesus está falando é que eles precisavam se alimentar daquilo que Jesus pode dar. Daquilo que Jesus fala para a mulher samaritana em 2 capítulos antes, aí no capítulo 4 de João. Aquele que beber de mim jamais terá sede de novo. E a mulher também não entendeu e falou assim: então me dá dessa água que nunca mais eu vou ter sede. Ela não estava entendendo que Jesus estava falando do fluir do rio de vida, da eternidade que Ele pode dar a qualquer um de nós. Só que ela pensava que era água física, da mesma forma que os discípulos pensavam aqui, que era o corpo físico de Jesus. Isso por quê? Por causa da limitação do entendimento
espiritual na vida deles. Eles não suportaram. Quem pode ouvir essa mensagem? Ninguém dá conta de ouvir uma mensagem dessa, gente. Versículo 66 é o versículo que nós lemos, diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Aqui é o momento crucial. O momento crucial. Os discípulos ouvem a mensagem, estão insatisfeitos com aquilo, não entendem. E qual que é o resultado disso? Eles viram as costas para Jesus e o abandonam. E deixa Jesus de lado. Muitos dos seus discípulos, não está falando dos fariseus, dos saduceus, não, dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Eles voltaram para casa, voltaram para a sua vida, voltaram para a sua família, para os seus familiares, porque já não andavam com Jesus. Porque a mensagem era pesada, era densa, era sacrificial, era centrada em Cristo. Veja, irmãos, a mensagem que Jesus prega é 100% cristocêntrica, completamente centrada em quem? Nele, em Jesus. Vocês precisam se saciar de mim, para que eu possa vos ressuscitar no último dia. Caso contrário, não tem salvação para ninguém, porque não se sacia em mim. Completamente centrada em Cristo a mensagem. E assim deve ser a mensagem da nossa proclamação hoje, completamente centrada em Jesus, em Cristo, na possibilidade da salvação que Ele nos dá, na salvação que está ao nosso alcance, ao seu alcance, ao meu alcance. Então é nesse momento crucial aqui, que muitos que eram considerados discípulos, eles voltam para casa. Muitos que eram considerados homens de Deus, mulheres de Deus, eles abandonam e voltam para casa, para os seus afazeres domésticos, para os seus empregos, para a sua vida rotineira, e deixam de seguir a Jesus. Normalmente, quando uma pessoa retrocede nesses casos, ela arrasta mais um monte com elas. É por isso que eles falam assim: dura esse discurso. Quem pode ouvir? Gente, vamos embora. Isso é heresia que Jesus está ensinando. Vamos embora, gente. Não, isso aí não está com nada, não. Vamos, não. Ó. Você vai ficar? Comer a carne, o pão? Sacrilégio. Beber o sangue? Sacrilégio. Não, vamos embora. Vamos sair daqui, vamos embora. Normalmente quem abandona, ele arrasta os fracos atrás dele. Normalmente quem está incomodado com a palavra de Cristo que vai no coração e consegue discernir entre a alma e o espírito, consegue discernir a intenção. Gente, a intenção do coração, aquilo nem chegou na mente, é apenas uma intenção, talvez nem nós mesmos sabemos qual, às vezes, a nossa intenção. A palavra diz que ela discerne, que Cristo sabe. Discerne isso. São essas pessoas que não suportam a verdade da cruz, que não aguentam o peso da cruz, que abandonam, que viram as costas e arrastam consigo centenas, milhares de fracos, que espiritualmente andam cegos também para longe da cruz de Cristo, para longe da salvação. E muitos vão na onda, vão na moda, vão na ideia daqueles que abandonam. Mas só que Jesus, ele não se deixa intimidar. Sabe por que Jesus não se deixa intimidar? Porque Jesus, ele não se preocupa com números, irmãos. Porque se a gente olhar antes aqui, veja só, versículo 35, diz assim, João 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais será fome, o que crê em mim jamais será sede. Porém, eu já disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei
fora. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Sabe por que Jesus não estava preocupado com aquela multidão, aqueles muitos que foram embora? Porque Deus sabia, Jesus sabia, que aqueles ali, o Pai não os tinha dado. Jesus não preocupa com isto. Porque Jesus sabe quem são aqueles que o Pai o deu. Aí quando vê a multidão indo embora, Jesus não entra em crise. Nossa, que estão indo embora, nossa, nós temos que fazer aqui um evento na igreja, chamar um cantor, um pregador, para o povo ficar aqui. Não, Jesus não faz nada disso. Pelo contrário. Ele vira para os dois e fala assim, vocês não querem aproveitar a barca, não? E ir embora também? Vocês não querem aproveitar a carona e, cascar fora? Jesus não fazia questão de ninguém, não, irmãos. Nós achamos que Jesus precisa de nós. Não precisa nada, não. Nem de mim, nem de você, nem da nossa igreja. Não precisa nada disso. Ele é autossuficiente. Para Deus ser feliz, para Jesus se satisfazer, não precisa de você nem de mim, não. O privilégio é seu e meu. O privilégio é nosso, da igreja. Ele vira para os dois e fala, e vocês, não querem ir também? Quer aproveitar o momento, a oportunidade e ir embora também? Irmãos, nós temos que entender, irmãos, que o evangelho do Senhor Jesus, ele é um evangelho que não satisfaz o nosso império pessoal. O evangelho de Jesus é um evangelho que não satisfaz o nosso trono. É um evangelho que não chega no nosso trono e se ajoelha e se dobra e fala, Júnior, o que você quer que eu vou te dar? Vem para Jesus que os seus problemas acabaram. Vem para Jesus que você vai ser feliz. Isso pode acontecer, mas o evangelho não se submete a uma humilhação dessa, irmãos. Não faz isso. O evangelho ele é autossuficiente, porque o evangelho é o próprio Jesus. E então Jesus pergunta, vocês não querem aproveitar o embalo e ir embora? Se quiserem, este é o momento. O ensino de Jesus, ele deu uma limpeza geral no povo que acompanhava. Arrancou, passou um pente fino ali e tirou todo o lixo, toda a sujeira, toda a podridão daquela pseudo-igreja que estava começando ali. Foi um abalar das estruturas e ruiu tudo, o que ficou só era aquilo que era de Deus. A mensagem de Jesus, a palavra de Deus, ela espanta os carniceiros que andam à procura de carne. Quem é carnal anda à procura de carne. E a palavra bíblica, o evangelho bíblico, espanta esse tipo de gente. Espanta essas pessoas. Irmãos, e não adianta você ir lá visitar, tomar 173 cafezinhos com ele durante o ano, não se converte, se não houver intervenção sobrenatural do Espírito Santo naquela vida, fazendo uma regeneração, um novo nascimento na vida do ser humano. Não há conversão você tratando bem ninguém. Tratar bem deve ser uma obrigação de cada um de nós. Mas ninguém converte você tratando bem ninguém. Ninguém converte você respeitando a opinião dos outros. Ninguém converte assim, não. Porque quem converte é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence do pecado, convence da justiça e convence do juízo. É o Espírito de Deus. A palavra de Deus espanta esse tipo de gente que procura carne. Esse povo carnal, a palavra de Deus espanta. A palavra de Deus espanta aqueles que não desejam a verdade bíblica, mas amam os prazeres da carne. A palavra de Deus afasta esse povo do seio da igreja. Mas tem uns que ainda são teimosos e continuam na igreja. São teimosos e continuam aqui. Ou Deus tem um propósito na vida deles para salvá-los de uma vez por todas com o tempo. Ou então, irmãos, são pedra de tropeço na vida de muita gente. Muitos daqueles lá, quando Jesus fala assim, e vocês não querem ir também? Muitos, talvez constrangidos, não vão embora.
mas também não concordava com o que Jesus estava falando, com aquela mensagem, com aquela pregação. Fica ali. E são religiosos. São pessoas que estão na igreja, trazendo para nós, pessoas que estão na igreja, que sabem um monte de coisa de igreja, mas são religiosas. Pessoas que não submetem ao Evangelho, pessoas que não submetem à direção do Senhor. Muitos permanecem porque são covardes e não têm coragem de assumir a sua rebeldia. Não têm coragem de assumir a sua falta de fé. E ficam uma vida fria na igreja, se escondendo atrás, por vezes, de responsabilidades, de ativismo aqui, e atrás do púlpito, por causa da religiosidade. Existe a possibilidade de você já ter abandonado Jesus. Você já parou para pensar nisso? Mas ainda permanecer como membro de uma igreja qualquer. Existe essa possibilidade. E nós devemos fazer essa análise na nossa vida. Muitos que abandonam a Cristo ainda estão nas igrejas, porém, eles estão longe de Deus, distantes da graça, distantes da misericórdia, distantes do amor. Distantes. Eles estão próximos do reino, mas não estão no reino. Eles estão próximos do reino, mas não desfrutam do reino. Eles estão próximos do reino, mas não pertencem ao reino. Eles estão próximos do reino, mas não conhecem o rei do reino. E tem muitas pessoas hoje assim dentro da igreja. Veja bem, esse trecho que nós estamos lendo aqui, do João 6, nós vemos que o evangelho bíblico, ele ofende o nosso status. O evangelho bíblico, ele ofende os nossos conceitos humanistas. O evangelho bíblico, ele ofende o nosso comodismo carnal. O evangelho bíblico, ele ofende o nosso achismo egocêntrico. O evangelho bíblico ofende nossos preconceitos gerados a partir das nossas experiências pessoais. O evangelho bíblico ofende aqueles que acham que tem Deus somente para eles. Porque o evangelho bíblico não se preocupa com o seu bem-estar. O evangelho bíblico se preocupa com a sua alma, com a salvação. A sua alma sendo salva, o seu bem-estar é fruto de uma alma salva. O evangelho bíblico, ele deseja resgatá-lo do inferno, das mãos de Satanás, para Deus. Abra os olhos, entenda isso. A disposição do homem deve ser cativada pela palavra, e não a palavra que deve se acomodar à disposição do homem. É a nossa disposição que deve se adequar à palavra de Deus. Não é essa palavra aqui que tem que se adequar à minha disposição, se adequar aos meus desejos. É o contrário. Por isso que Jesus, ele fala diretamente para o seu público que estava ouvindo esta mensagem. Podemos ver nesse texto que Jesus, ele não se adaptou às expectativas dos seus ouvintes. Jesus não se adapta às expectativas. Não, eu vou lá que ali estão esperando uma palavra de consolo, vou dar uma palavra de consolo. Não, eu vou lá porque está esperando uma palavra de cura, então eu vou lá. Não, ele não se adapta. A centralidade é Cristo, é o Evangelho. Jesus simplesmente pregou, anunciou, e sua pregação confrontou os religiosos, confrontou os próprios discípulos, e os fizeram afastar de Jesus. Irmãos, uma pregação que afasta pessoas, só afasta aqueles que não têm o desejo e a necessidade de buscar a Deus. A palavra de Deus, ela sempre traz para perto de Cristo. Sempre traz. Seja uma pregação sobre o inferno, seja uma pregação sobre o céu, seja uma pregação sobre cura, seja uma pregação sobre libertação, seja uma parábola,
ou seja, uma carta, seja uma pregação sobre uma doutrina ou uma pregação alegórica. A palavra de Deus é palavra de Deus. É palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder de te afastar ou de te trazer. Eu ganhei uma Bíblia uma vez e a pessoa que me deu escreveu na capa assim, na contracapa: ou essas palavras te afastarão de Deus para sempre, ou essas palavras te aproximarão de Deus para sempre. E é verdade, irmãos. E neste caso aqui, alguns se afastaram, não sabemos se foi para sempre. Mas a verdade é que saíram de perto. E Jesus fala: vocês querem se retirar? Vocês querem sair agora? Vocês não têm suportado a doutrina? Vocês não têm suportado a exigência do evangelho bíblico? Vocês não têm suportado, não têm conseguido andar no caminho estreito? O momento é esse, saia! Vão com os outros, disse Jesus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Pedro, cheio do Espírito Santo, levanta e fala: mestre, para quem que nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós vamos para onde? Voltar para casa? Pescar? Vamos fazer o quê? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem a eternidade. Pedro entendeu a mensagem de Cristo, não porque ele era desenvolvido racionalmente, não, mas por causa do Espírito Santo, que o iluminou e abriu seus olhos, e ele entendeu que somente em Cristo eles poderiam continuar, eles poderiam persistir, eles poderiam avançar. E ele fala: Senhor, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para quem que nós vamos? Nós vamos para quem? É com o Senhor que nós temos que ficar. É com o Senhor que nós temos que andar. É com o Senhor que nós temos que sofrer. É com o Senhor que nós temos que nos alegrar. Porque nós queremos comer o seu sangue, comer a sua carne, queremos beber o seu sangue. Queremos viver com o Senhor. Queremos que o Senhor seja suficiente para nós. É a mensagem e a resposta de Pedro à pergunta de Jesus. E se você está com desejo de desistir ou sair fora disso tudo aí, não saia do caminho, não deixe o evangelho por nada neste mundo. Não faça isso. Se está difícil, se está exigente, se você não está compreendendo, ore a Deus, tenha calma, persevere, lute, ajoelhe-se na presença de Deus. Não saia como aqueles nos barcos antigos, nos porões dos barcos. Os primeiros a abandonarem os barcos, quando os barcos começavam a naufragar, eram os ratos. E muitas vezes nós temos ratos, nós somos como os ratos, que nós somos os primeiros a pular para fora, nós somos os primeiros a abandonar. Qualquer indício de problema, de complicação, não, isso para mim não dá, chega, eu estou vazando, estou saindo. Não, irmãos. Perseverança, luta constante. Não desanime do seu caminho com Cristo. Busque em Deus orientação. Persevera, mantenha a guarda, mantenha a sua posição, aguenta firme. Aguenta firme. Entenda que somente quando você comer da carne, beber do sangue, o que é isso? Somente quando quando Jesus for suficiente para você, você vai entender isso. Pedro, ele entende porque o Espírito o ilumina. Você precisa ser iluminado pelo Espírito Santo. Como que isso acontece na sua vida e na minha? Rogando a Deus. Deus, me enche com teu Espírito. Deus, me ilumina, me dá entendimento da sua palavra, me dá entendimento das Escrituras. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos ter um entendimento. Aguenta firme, porque só Deus tem as palavras de vida eterna. Só Deus tem poder para te sustentar. Tenha um coração ensinável e aprende com Pedro aqui nesta noite. É só em Cristo que você deve se saciar.
É só em Cristo e na sua palavra que você deve se encher, em mais nada, em mais ninguém. Vá para a palavra, busque na palavra, se sature da palavra. Ore, peça a Deus: Senhor, faça de mim um homem de Deus, faça uma mulher espiritual, faça de mim um homem espiritual, para que eu possa ver e discernir espiritualmente, e para que eu possa deixar de ser carnal. Chegou a hora, chegou o momento de nós começarmos a discernir o mundo espiritual à nossa volta. Nós precisamos dar um passo, nós precisamos avançar, nós precisamos ingressar no caminho da espiritualidade. Como? Entendendo o Evangelho, entendendo a palavra, da mesma forma que Pedro entendeu, mas ele entendeu debaixo da orientação do Espírito Santo. Você precisa pedir orientação do Espírito de Deus na sua vida. Eu preciso pedir na minha vida. Irmãos, o Evangelho não é brincadeira, irmãos. O Evangelho é palavras de vida eterna. Nós não podemos brincar com coisa séria. Não podemos brincar com coisa séria. E por vezes, eu falava com os jovens lá na outra igreja. A nossa igreja ela era maior e o número de jovens lá era mais ou menos o número de membros aqui da nossa igreja. E por vezes eu falava com eles, falei: jovens, não fica andando aqui na igreja e não fica depois tentando desfrutar desse mundo, não. Porque você vai estar lá no mundo com medo de alguém da igreja te ver. E você vai estar aqui na igreja com medo de alguém do mundo passar ali e te ver aqui. Então, aproveita o mundão. Some da igreja, pelo amor de Deus, não me dê trabalho aqui. Falava com eles. Vai para o mundo. Se você tem prazer nisso, vai aproveitar. Pelo menos na hora que você estiver ardendo no fogo e enxofre eterno, você vai lembrar: pelo menos eu aproveitei. Mas se você quer ficar aqui, seja bem-vindo. Mas aqui o caminho é estreito. E são poucos que andam nele. Disse Jesus. A porta é estreita. Mateus 7,13, disse Jesus. São poucos os que entram por essa porta. São poucos. São poucos. Persevera. Não desanime. Deus te trouxe hoje aqui para você não abandonar o caminho da graça, o caminho da salvação, como os discípulos, muitos dos discípulos fizeram. Deus te trouxe hoje aqui para você entender que o Evangelho, ele vai confrontar a sua vida, o seu conforto, o seu comodismo, o seu bem-estar, ele vai confrontar tudo isso. Mas a recompensa é o quê? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. É vida eterna. É Jesus nos ressuscitar no último dia. É a mensagem aqui desse texto. É a satisfação em Cristo. Você precisa se saciar em Jesus. Precisa se encher da palavra. Jesus precisa ser o seu tudo, o seu centro. À vista de tudo isso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Que você seja uma dessas pessoas que não vai abandonar a Cristo, que não vai sair do caminho estreito. Por favor, faça esse pacto, essa aliança com Deus. Não abra mão disso por nada. Não abra. Pode vir tentação que for, pode vir o problema, a dificuldade financeira, a crise no nosso país, o desemprego pode bater a sua porta, a doença, estado terminal. Não tire seus olhos da cruz, persevera olhando para a mensagem do Evangelho que é Jesus.
Não desvie o seu olhar da eternidade. Persevera, irmão e irmã, porque a palavra de vida eterna vem dele. Ele te confortará, ele te sustentará, ele vai te saciar, ele vai prover o que você precisa. Não vire as costas para Cristo, persevera, não desanime, persevera, não abandone. Ainda que a morte ronde a sua casa, os seus entes queridos, os seus familiares, seus filhos, pais, marido, esposa, irmãos, amigos, não dê as costas para o Evangelho, persevera, não desanime, irmão. Jesus perseverou até o fim, ele suou gotas de sangue por você e por mim, ele resistiu ao pecado até suar sangue, diz Hebreus. Nós precisamos compreender isso, esse amor sacrificial, porque é só nele nós temos a vida eterna. Não desanime, porque teve muitos, e muitos ainda virão. Muitos ainda virão, que abandonarão e já não andarão com Jesus. Irmãos, eu quero finalizar lembrando a realidade do nosso país. As coisas não estão bem. Irmãos, não é uma visão pessimista, mas dificilmente vai melhorar, irmãos. A coisa é grave, a coisa é séria. Talvez ainda nós não tenhamos entendido a gravidade do problema que nós, como nação brasileira, estamos e vamos enfrentar. Talvez nós ainda não entendemos essa gravidade, mas nós precisamos começar a orar, porque o dia mau vai chegar. Em Efésios, fala que quando o dia mau chegar, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Então se revista da armadura de Deus, para quando o dia mau chegar, você esteja preparado, esteja armado contra a potestade e as hostes malignas no mundo espiritual, contra a sua vida, contra a minha vida. Amém, irmãos? Não vire as costas. Não vire as costas, persevera. Se Deus está tratando na sua vida, persevera. Vamos ficar de pé e vamos orar.